Fala galera, beleza? Voltamos aqui com Dom João, a família real e a corte portuguesa no Brasil. O que foi que você viu comigo aqui até agora? Ora, Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão e Dom João teve que fugir para o Brasil, escoltado, protegido pela marinha inglesa. Isso aí, os ingleses continuam abraçando Portugal, continuam próximos a Portugal, só que agora no Brasil. E aí, no Brasil, Dom João vai dar privilégios aos ingleses, ou seja, os ingleses vão receber privilégios, benefícios aqui no Brasil. Mas espera aí, como ficaram conhecidos esses privilégios? Que privilégios são esses? Ou melhor, que medida foi essa, dentre as várias que Dom João tomou no Brasil, que gerou grandes privilégios aos ingleses aqui no Brasil? Isso pode cair no seu concurso, você sabe. Cheguei na minha prova e me deparei com a seguinte questão. Ora, os grandes privilégios alcançados pelos ingleses no Brasil durante o período joanino ficaram conhecidos como, os Tratados de 1810. Olha aqui, o que foram os Tratados de 1810? Foram grandes privilégios, privilégios, não é privilégio não, tá? Ó, cai redação na sua prova, tá? Acho que vem lá, porque o privilégio é privilégio, é privilégio. E os ingleses foram privilegiados no Brasil por Dom João. Olha só, Dom João, por meio dos tratados de 1810, deu grandes privilégios aos ingleses no Brasil, por meio de tratados. Que tratados foram esses? Olha só. Tratados de aliança e amizade, tratados de comércio e navegação e um tratado de comunicação entre os dois reinos, Inglaterra e Brasil. Olha aqui que interessante. O que são tratados de aliança e amizade, tratados de comércio e navegação e tratados de comunicação? São conhecidos como os tratados, olha só, tá no plural, tratados. Os tratados de 1810. Os tratados assinados em 1810. E o que esses tratados geraram no Brasil? Grandes privilégios aos ingleses. Mas espera aí, como é que isso pode cair no meu concurso? É simples. Os tratados de aliança e amizade, comércio, navegação e comunicação de 1810 geraram no Brasil o quê? Ora, grandes privilégios aos ingleses, ok? Mas que privilégios são esses? Vem comigo. Privilégio alfandegário. Como assim privilégio alfandegário? Ora, você viu comigo que Dom João veio para o Brasil, mas abriu os portos e começou a cobrar tarifas alfandegárias. Impostos, olha só, impostos. Aqui no Brasil começaram a ser cobrados aí, Dom João abre o porto, mas quem quer vender para o Brasil ou quem quer comprar aqui vai ter que pagar imposto. Peraí, mas e os ingleses? Pagavam quantos por cento de imposto? Ora, 15%. Ih, que bacana, hein? Ah, Portugal obviamente vai pagar menos, né? É claro? Claro que não. Olha aqui, ó. Portugal vai pagar 16%. Tá, mas e outros países que quisessem, comprar também ou estabelecer comércio com o Brasil? Quanto de imposto eles iriam pagar? Ah, os outros países iam pagar 24%. Analisa comigo aqui e me diz, quem foi o grande privilegiado por essa estrutura alfandegária? Essa tarifação. Quem passou a pagar a menor tarifa do Brasil? Os ingleses, ou seja, por meio dos tratados de 1810, os ingleses pagavam a menor tarifa, o menor imposto. Outro privilégio, privilégio jurídico. Olha só, os ingleses no Brasil tinham foro privilegiado, privilégio jurídico. Como assim? Ora, aqui no Brasil, as leis do Brasil não serviriam para os ingleses. Todos os ingleses no Brasil seriam julgados segundo as leis inglesas e por juízes ingleses. Ou seja, o Brasil se tornou uma extensão do território inglês no que diz respeito a leis. Foro privilegiado,
para ingleses aqui no Brasil. Outra questão interessante foi a liberdade religiosa. Opa, liberdade religiosa? Sim, o Brasil era católico. Ó, o Brasil era um país católico. Já os ingleses, anglicanos. Ó, anglicanos. Então, para professar a sua fé livremente no Brasil, Dom João deu liberdade religiosa aos ingleses. Ou seja, os ingleses foram privilegiados aqui no Brasil. Aí você chega na sua prova e se depara com a seguinte questão. Olha só. Opa, pelos tratados de 1810, foram dados grandes privilégios aos ingleses no Brasil. Dentre eles, você vai ter que marcar. E aí fica tranquilo, porque você já viu quais foram os privilégios que os ingleses receberam aqui no Brasil. Belezinha? Bom, uma outra coisa importantíssima sobre a presença de Dom João no Brasil foi a elevação do Brasil, ó, elevação do Brasil à categoria de reino. Peraí, o que o Brasil era de Portugal? Uma colônia. Você viu isso comigo aqui, né? O Brasil era um domínio português. O Brasil era dominado por Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Só que o que diz a história? Ora, a história diz que Dom João VI vai elevar o Brasil à categoria de reino, ao exemplo de Portugal, como Portugal. Ou seja, o que é superior? Eu pergunto a você. Você tem um reino e você tem uma colônia. Quem é superior? O reino ou a colônia? Isso aí, o reino. O reino administra a colônia. A colônia está abaixo. Dom João vai pegar essa colônia chamada Brasil e vai dizer o seguinte: ei, Brasil, agora, diante de tudo que eu já fiz aqui, você está no mesmo patamar de Portugal. Brasil, você vai ser igual a Portugal. Você será um reino. Quem faz isso? Quem eleva o Brasil à categoria de reino? Dom João, olha aqui, ó. Dom João, enquanto esteve aqui no Brasil, elevou o Brasil ao mesmo patamar de Portugal. Eleva o Brasil à categoria de reino, unindo o Brasil como reino a Portugal e Algarves, um outro reino português. Mas aí você se pergunta assim, ora, mas o que levou o Dom João a fazer isso, né? Porque quando Dom João faz isso, né? Dom João simplesmente faz o seguinte, ó. Quando Dom João eleva o Brasil à categoria de reino, ele está dizendo o seguinte: ei, Brasil, você agora não é mais administrado por Portugal, você se auto-administra. Dom João montou os órgãos, organizou a cobrança de impostos, o Brasil já se mantém, o Brasil se conectou ao mundo, o Brasil pode produzir agora manufaturas, fábricas, o Brasil tem a sua própria vida. E agora, com a elevação do Brasil à categoria de reino, Dom João está dizendo para o Brasil: ei, Brasil, agora você se administra, você agora é um reino, você agora está unido a Portugal e não é administrado mais por Portugal. Eu estou elevando você ao mesmo nível de Portugal. Portugal se administra, Brasil se administra, Algarve se administra, são reinos que estão nas mãos de Dom João. Dom João agora é o governante, né, de Brasil, Portugal e Algarves. Dom João comanda Brasil, Portugal e Algarves, esses três reinos que estão unidos sob o seu comando. Legal? É a autonomia do Brasil em relação a Portugal nascendo. O Brasil não precisa mais de Portugal. Aí eu pergunto para você, será que os portugueses vão gostar disso? E faço uma outra pergunta, porque essa questão já caiu na sua prova, na prova da ESO, algumas vezes.
a elevação do Brasil à categoria de reino. Já caiu na prova da ESA algumas vezes. Se eu não me engano, acho que umas 2 vezes também esse assunto já caiu. Então, olha só que interessante, hein? Dom João sempre caindo na prova da ESA, né? Falei para vocês a questão da abertura dos portos, que já caiu acho que umas 2 ou 3 vezes. Vamos chutar 2, vamos chutar para baixo, 2. Essa questão aqui também já deve ter caído mais 2. Essa é uma outra questão que nós vamos ver daqui a pouquinho ali, as políticas externas, já caiu já também. Então, assim, chutando rapidamente, 5 questões, opa, tô vendo 6 ali. Então, assim, Dom João cai constantemente na prova da ESA. Então, fique ligado nesse assunto. Bom, agora a questão é, por que em 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria de reino para atender ao Congresso de Viena? Mestre, pelo amor de Deus, mestre, pô, caí de paraquedas aqui agora na história, mestre. Que papo é esse de Congresso de Viena? Tu nunca falou isso pra mim. Que negócio é esse aí de Congresso de Viena? Pelo amor de Deus, me explica esse negócio aqui. O que é o Congresso de Viena? Ora, Dom João eleva o Brasil a reino para atender o Congresso de Viena. Eu não consegui entender isso. Você vai entender agora. Fala comigo aqui. Dom João veio para o Brasil fugido. Por quê? Napoleão invadiu. Você acha que foi só Portugal que foi invadido pelas tropas de Napoleão? Não. Napoleão espalhou o seu domínio por grande parte da Europa. Quem não se aliava era tomado. Só que, paralelo a isso, começou a se montar uma estrutura de combate a esse avanço das tropas de Napoleão. E aí, com o passar do tempo, Napoleão começa a ser combatido e começa a ser derrotado, até a sua queda. Quando Napoleão caiu, foi derrotado e preso, os países que se juntaram para derrotar Napoleão se reuniram. Se reuniram para quê? Para colocar a Europa em ordem. Mas por quê? Porque Napoleão deixou a Europa uma bagunça. Um monte de reis, para não serem presos, ao exemplo de Dom João, fugiram dos seus reinos para colônias. Então a Europa estava toda revirada de cabeça para baixo. Então os países que se voltaram contra Napoleão se reuniram depois da sua derrota num congresso para decidir como vai ficar a vida pós-Napoleão. O que nós vamos fazer agora? E essa reunião desses países que venceram Napoleão, que se uniram contra Napoleão, ficaram conhecidos como o Congresso de Viena. E o que o Congresso de Viena, dentre tantas outras coisas, decidiu? Ora, esses reis que fugiram dos seus reinos para as suas colônias, eles vão ter que voltar. A velha estrutura, né, da monarquia, do poder centralizado, essa velha estrutura vai ter que voltar à Europa. Essa vai ser a ordem tem que voltar. Então não tem como um rei governar o reino estando em uma colônia, porque aí eu volto a fazer aquela pergunta, o que é superior, o reino ou a colônia? Ora, como é que pode uma colônia administrar um reino? Era mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil, galera. O que estava acontecendo no Brasil? Ora, Dom João veio para cá, para o Brasil, colônia. E Portugal era um reino. Quando Napoleão foi derrotado, Portugal foi limpo, né? Os ingleses ajudaram as tropas de Napoleão serem derrotadas. Só que o que Dom João fez? Dom João não volta para Portugal. Portugal já estava livre do domínio de Napoleão e Dom João ficou no Brasil. Dom João, na verdade, se apaixonou pelo Brasil, queria ficar no Brasil. Tu imagina,
O cara tá no Brasil, meu irmão, praia, cerveja gelada, futebol, 2 hambúrgueres por 15 reais na promoção. O cara vai embora fazer o quê? Vai nada, filho, eu quero ficar no Brasil. Não vou voltar para Portugal, não. Aí, ingleses, o negócio é o seguinte, vocês me ajudaram a limpar Portugal, então eu vou colocar um de vocês aí para governar para mim. Um parceiro meu inglês vai governar Portugal para mim, eu vou ficar aqui no Brasil, a gente fica se comunicando e vai ficar tudo maravilha. Então, o que Dom João fez? Mesmo com a derrota de Napoleão, Dom João fica no Brasil de boa, na boa. Pô, quantas coisas esse cara já fez no Brasil? Então ele não quer largar tudo isso. Eu vou ficar no Brasil e vou botar um inglês governando Portugal para mim. E assim foi. E assim ficou. Só que quando o Congresso de Viena se reuniu, disse assim, opa, Dom João, tu quer fazer parte do Congresso de Viena? Tu quer fazer parte dessa aliança que a gente está fazendo aqui? Você quer fazer parte do Congresso? Então tu vai ter que obedecer o Congresso. Você não pode governar um reino estando em uma colônia. O Brasil é colônia, você tem que voltar para Portugal. Aí Dom João parou, pensou e falou assim, opa, eu não posso governar um reino estando em uma colônia, mas eu tenho poder para elevar o reino, a colônia, ao patamar de reino. Eu tenho a caneta, sou eu que mando. Vou elevar o Brasil à categoria de reino. Vou satisfazer o Congresso de Viena. E o Brasil como reino, eu posso administrar os meus outros reinos. Porque um reino é igual a outro reino. Dom João eleva o Brasil à categoria de reino, atende o Congresso de Viena e fica no Brasil em 1815. O gordinho se amarrou no Brasil e ficou. E vai ficando por aqui. Só que aqui, ó, ele vai ter que enfrentar um movimento de revolta aí. Se levanta um baita de um movimento contra o seu governo. Em 1817, se levanta uma revolta contra Dom João, os impostos que ele cobrava para manter o seu luxo e o luxo da sua galera, da corte aqui no Brasil. Isso começa a incomodar. Dom João, para manter o seu luxo aqui no Brasil e também da sua corte, teve que criar muitos impostos, mas muitos impostos, para manter toda essa estrutura luxuosa dele e da sua corte no Brasil. Sem falar nisso, você viu comigo que quando ele abre os portos, ele entrega privilégios de fiscalização, de cobrança de impostos e até mesmo monopólios comerciais, domínios de determinadas áreas do comércio brasileiro na mão da corte, na mão de portugueses. E isso, com o passar do tempo, começa a incomodar muito, muito. E uma determinada região, Pernambuco, olha aqui. Em Pernambuco, se organiza em 1817 uma revolta contra os luxos da corte de Dom João aqui no Brasil. Em 1816, se liga só, em 1816, o ano antes da revolta, Pernambuco passou por maus momentos, né? Um momento de seca, problemas climáticos, e isso afeta a produção do açúcar, a produção do algodão. Pernambuco vai viver um momento muito difícil, tanto para aquele que é dono da terra, quanto para aquele que trabalha na terra, porque se não tem dinheiro para um, não vai ter para outro também. Então a fome, a miséria, o desespero vai tomar conta de Pernambuco em 1816. Quando a gente chega em 1817, a gente tem esse povo que está com grandes dificuldades financeiras sendo explorados. Explorados por quem? Por Dom João e a sua corte lá em Pernambuco. Dom João não quer saber se tem ou se não tem dinheiro. Dom João quer os seus impostos para a manutenção dos seus luxos. E os seus amigos, a corte, nobres, portugueses, exploram os comerciantes locais, exploram os produtores rurais locais, criando monopólios comerciais. Dom João abre os portos brasileiros para fazer comércio com vários países amigos de Portugal. Só que alguns portugueses, ligados a Dom João e a sua corte, dizem o seguinte, opa, você não pode vender para quem você quer não, só pode vender para mim. Eu posso vender para quem eu quiser. E é assim, você vai ter que aceitar o meu preço para o seu produto. Então, várias pessoas ligadas a Dom João compravam produtos muito baratos e vendiam caro, obtendo grandes lucros.
E isso é visto em Pernambuco. Isso se intensifica em Pernambuco. O que se intensifica em Pernambuco? Revolta, um espírito de revolta. Estamos sendo explorados. Dom João, para manter o seu luxo e para manter o privilégio e o luxo da sua corte, está nos explorando, nos maltratando, nos massacrando. Precisamos nos revoltar. Opa! Essa forte seca e o problema da produção, né, lá em Pernambuco vai gerar, né, fome, miséria. A exploração e os altos impostos também são causas desse movimento de revolta lá em Pernambuco. Enfim, explode um primeiro movimento lá em Pernambuco. Em 1817, explode o primeiro movimento lá em Pernambuco em 1817, que chegou a tomar o poder. Você deve ter estudado comigo movimentos de revoltas, né? Você vem acompanhando essa série e a gente já estudou quantas revoltas? Quantas revoltas você já viu aqui comigo, não é verdade? Só que esse movimento de revolta, ele chega ao poder lá em Pernambuco. Eles tomam Pernambuco. Eu pergunto para você, a Inconfidência Mineira chegou ao poder? A Conjura Carioca chegou ao poder? A Conjura Baiana chegou ao poder? Não. Olha só, esse movimento de revolta em Pernambuco foi o primeiro movimento que chegou ao poder. Eles organizaram, inclusive, um governo provisório e estavam montando lá em Pernambuco, olha só, a sua república, organizando a sua Constituição, baseados nos ideais iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. Vamos dar um pé na bunda de Dom João e da sua corte, vamos nos separar do Brasil, vamos organizar aqui em Pernambuco um país livre, um lugar livre, livre dessas amarras imperiais, né? Livre da monarquia. Vamos adotar ideais liberais aqui, republicanos, ao exemplo do que está acontecendo na América Espanhola. Ora, lá na América que pertence à Espanha, estão surgindo várias repúblicas, vários países. Eles estão se tornando independentes. A América Espanhola vai se fatiando toda. Por que a gente não faz a mesma coisa aqui em Pernambuco? Vamos fatiar essa região e vamos criar aqui uma região livre do domínio de Dom João. Vamos criar aqui nosso próprio país, né? Então explode esse movimento de revolta com ideias claramente separatistas, né? Querendo se separar desse domínio de Dom João aqui no Brasil. E esse movimento de revolta recebeu um nome. Peraí, como ficou conhecido esse movimento de revolta que gerou tanta dificuldade para Dom João lá em Pernambuco? Esse movimento foi a Revolução Pernambucana. Peraí, o que foi a Revolução Pernambucana? Revolução Pernambucana foi esse movimento que se levanta querendo se desligar de Dom João e a sua corte lá em Pernambuco. Revolução Pernambucana foi esse movimento que se levantou para libertar Pernambuco do domínio de Dom João e sua corte. Revolução Pernambucana foi um movimento que envolveu não só as elites locais, mas também camadas populares. Populares miseráveis, pobres, e homens de posse, homens de bens, ricos, proprietários de terras, revoltados porque estavam sendo explorados. Esse movimento que ocorre em 1817 contra Dom João e a sua corte é a chamada Revolução Pernambucana. Mas foi um movimento que não foi à frente. Por que não foi à frente? Dom João vai enviar tropas até aquela região e vai reaver aquela região, prendendo e condenando à morte muitos dos líderes desse movimento de revolta e reavendo Pernambuco para o seu domínio. E assim acaba a Revolução Pernambucana. Belezinha? Mas eu tenho outra informação importantíssima que também já caiu na prova da ESA, na prova de vocês, que é essa aqui, ó. As políticas externas. Olha só, políticas externas de Dom João. Peraí, o que são políticas externas de Dom João? Políticas externas de Dom João são medidas de Dom João, fora do Brasil, externas. Ou seja, Dom João fez muitas coisas aqui no Brasil, você já viu comigo.
Agora, o que Dom João fez fora do Brasil? O que foi que Dom João fez fora do Brasil e que foi relevante? Primeiro, Dom João chegou ao Brasil em 1808. Você viu isso comigo. Dom João chegou ao Brasil em 1808. No ano seguinte, ele dá o troco em Napoleão. Olha o que ele vai fazer. Invasão da Guiana Francesa. A França tinha um pedacinho aqui na América, a Guiana Francesa. Então, o que Dom João vai fazer? Chega ao Brasil em 1808 e no ano seguinte, pum, troco em Napoleão, invadindo a Guiana Francesa. Em 1816, Dom João invadiu e anexou o Sacramento ao Brasil. Olha aqui. Que é isso, vai? Que papo de sacramento é esse aí? Olha aqui, sacramento. Que sacramento é esse aí no Brasil? O que é sacramento, cara de pau? Se tu tivesse assistido a minha aulinha, o videozinho lá sobre expansão territorial e tratados, você saberia o que era sacramento. Então vá lá na aulinha sobre tratados e fronteiras, né, na expansão territorial, organização das novas fronteiras, que tu vai saber o que é sacramento. Mas agora, o que Dom João faz? Pô, mestre, mas eu pensei que história era decoreba. Não, história é entendeba, amigão. Olha só, é um fato lá atrás que vai se encaixar com outro aqui na frente, ó. Vem comigo. Então, Dom João invadiu e anexou o Sacramento, que pertencia a quem? Se você tivesse visto a aulinha sobre tratados, você saberia que o Sacramento pertencia à Espanha. Aí ele vai lá, invade a colônia do Sacramento, anexa o Brasil com o nome, ó, invadiu e anexou o Sacramento ao Brasil, mudando o nome para Província Cisplatina. Província Cisplatina é o que você conhece hoje como Uruguai. Na época, Província Cisplatina. Dom João vai lá e fala assim, ó, agora isso aqui pertence ao Brasil, manda para cá. E anexa a Província Cisplatina ao Brasil. Então aqui nós temos duas políticas externas de Dom João enquanto esteve no Brasil. Ele decretou a invasão da Guiana Francesa e decretou a invasão do Sacramento. Uma ação contra a França e a outra contra a Espanha, ok? Duas políticas externas de Dom João enquanto esteve no Brasil. Em 1820, Dom João vai começar a sofrer. Sofrer o quê? Pressões de Portugal. Veja bem, Napoleão foi derrotado, Dom João decide ficar no Brasil e eleva o Brasil à categoria de reino. E coloca quem para governar Portugal? Um inglês. Pergunto eu a você, você acha que os portugueses vão ficar felizes com isso? Você acha que os portugueses vão ficar bem com isso? Não. A resposta é não. E com o passar dos anos, isso vai alimentando esse quadro, né? O Reino Brasil, olha só, o Reino Brasil, o Brasil que era uma colônia, agora vira reino, e agora o que era administrado, agora administra. Veja bem, olha que situação. O que os portugueses começam a falar? Opa, tem alguma coisa errada? Agora é o poste que está mijando no cachorro, não pode? Nós que temos que administrar. O rei tem que voltar, Dom João tem que voltar para Portugal. E aí, lá em Portugal, começa a se formar uma elite, galera. Olha só, começa a se formar uma elite econômica, uma elite política, que começa a ter força diante da população. Essa elite que começa a se formar em Portugal vão ser conhecidos como as Cortes de Lisboa. E vai ser justamente as Cortes de Lisboa que vão começar a pressionar Dom João aqui no Brasil para que ele volte atrás na sua decisão e retome
retorne para Portugal e começa a pressionar Dom João. As cortes começam a pressionar Dom João, inclusive ameaçá-lo. Se não voltar, não vamos mais reconhecê-lo como nosso rei. Ou seja, Dom João é colocado contra a parede. Uma forte pressão se lança contra Dom João na chamada Revolução Liberal do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Foi uma revolta lá em Portugal para pressionar Dom João para voltar com a sua família para Portugal. E, pressionando a família e Dom João para voltar para Portugal, queriam também a volta do Brasil, olha só isso aqui, ó, a volta do Brasil à condição de colônia. O que as cortes queriam? Dom João, nós queremos que você volte para Portugal e que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal. Nós queremos a volta do pacto colonial. Queremos o Brasil só pra gente. Olha só a pressão que Dom João vai começar a sofrer diante das propostas das cortes de Lisboa. Peraí, o que é isso? É a Revolução Liberal do Porto. Mas Wagner, e aí? O que Dom João vai fazer? Ora, Dom João, quando fica sabendo desse movimento de revolta em Portugal, chama o seu filho mais velho, o herdeiro do trono, Pedro, que você conhece como Dom Pedro I. Ele chama o seu filho e fala assim: Pedrão, vem aqui, meu filho, se liga só, tô com um problemaço lá em Portugal e eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você vá lá em Portugal e resolva isso pra mim. Bota essa galera no lugar deles. Vou te dar um documento, te dando amplos poderes para você organizar essa bagunça para mim lá em Portugal. Dom Pedro chegou e falou: sim, senhor, papai, deixa comigo. É tiro, porrada e bomba, vamos lá resolver essa parada. E aí o que acontece? Enquanto Pedro estava se preparando para partir para Portugal, eis que chega uma mensagem de Portugal, um mensageiro de Portugal. E diz o seguinte: João, as coisas em Portugal estão graves demais. Já existe até rumores de que uma nova Constituição, retirando seus poderes, já está circulando em Portugal. É melhor você não mandar o menino, não. Senão eles vão engolir ele lá. É melhor você mesmo voltar e resolver isso aí. Então, diante dessa pressão, Dom João volta atrás. Chama Pedro, seu filho, pega uma caneta, um papel e diz o seguinte: Pedro, eu vou te colocar como príncipe regente do Brasil. Na minha ausência, você vai comandar o Brasil. Eu vou embora. Você vê que o Brasil está pronto para ser independente. Se alguma coisa acontecer nesse sentido, que fique para você o Brasil. Então eu te coloco como príncipe regente aqui do Brasil. E eu, vem comigo. Em 1801, Dom João diz para Dom Pedro: meu filho, vou partir para Portugal. No ano seguinte, a Revolução Liberal do Porto. Em 1820, explode a Revolução. Em 1821, começam os passos para a independência do Brasil. Dom João, pressionado pela Revolução Liberal do Porto, volta para Portugal em 1821. A partir daí, começa a pressão. Por que começa a pressão? Porque quando Dom João volta para Portugal, ele volta sem poderes. As cortes de Lisboa já haviam organizado uma nova Constituição. E segundo essa nova Constituição, Dom João perdia os seus amplos poderes de comandar o país. Dom João nada mais pôde fazer. Chegou a Portugal e teve que jurar fidelidade a essa Constituição, senão perderia o trono. Dom João agora reinava, mas não governava mais Portugal. Portugal agora é comandado pelo poder político e econômico das cortes de Lisboa. Aqui no Brasil, o temor da recolonização fez com que as elites brasileiras, organizassem um movimento, olha só, hein? As elites brasileiras organizassem um movimento para apoiar Dom Pedro no Brasil. Olha que legal. Aqui no Brasil,
Essa galera aqui, ó, comerciantes, né? Produtores rurais, gente que já tinha liberdade para produzir, para vender, porque Dom João fez, tinha medo de voltar às amarras coloniais, a volta do pacto colonial, a volta do Brasil como colônia. Então essa galera aqui, ó, temendo a recolonização do Brasil, fizeram o quê? Organizaram um movimento para apoiar a permanência de Dom Pedro I no Brasil. Dom Pedro, nós sabemos que as cortes estão te convocando em Portugal. Nós sabemos que seu pai já não tem mais poder em Portugal. Nós sabemos que se você voltar, o Brasil voltar a ser colônia vai ser questão de tempo. Então, Pedro, fica no Brasil. Nós vamos te apoiar. Inclusive, aqui, ó, temos um abaixo-assinado com mais de 8.000 pessoas poderosas do Brasil que assinaram um abaixo-assinado pedindo para você ficar no Brasil, Pedro. Pedro, fique no Brasil que nós, a elite brasileira, vamos te apoiar. Nasce aí, galera, o Partido Brasileiro. Olha só o que foi o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro foi um partido que nasce para apoiar a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. A partir daí surge o que a história chama de o Dia do Fico. O que foi o Dia do Fico? Dom Pedro recebe o apoio das elites brasileiras, vê o abaixo-assinado que apoia a sua permanência no Brasil. Dom Pedro pega e fala, opa, se for para o bem de todos, aquela frasezinha famosa, né? E felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. Em janeiro de 1822, Dom Pedro diz, vou ficar no Brasil, não vou ceder às pressões das cortes. Não estou sozinho, os brasileiros estão comigo. Eu vou ficar. Diga ao povo que fico. É o dia do fico. Só que as cortes continuam mandando suas determinações para o Brasil, né? Suas ordens, coisas que eles queriam que fossem cumpridas aqui no Brasil. Aí o que Dom Pedro faz? Negativo. Dom Pedro pega um papel e uma caneta e diz o seguinte, eu que mando no Brasil, eu que sou o regente do Brasil, meu pai deixou o Brasil na minha mão, então eu vou comandar o Brasil. Pegou um papel e escreveu o seguinte, aqui no Brasil só se cumpre o que eu liberar. Qualquer determinação que vier de Portugal só pode ser cumprida no Brasil com a minha autorização. É o chamado Decreto do Cumpra-se. O que Dom Pedro está dizendo em maio? É um processo, hein? Em janeiro ele diz, vou ficar no Brasil. Em maio ele diz, aqui mando eu, só se cumpre o que eu deixar. E aí, no dia 7 de setembro, vem o golpe final. As cortes de Lisboa, revoltadas porque Dom Pedro se negava a retornar, enviou uma carta para ele, informando que tropas estavam sendo enviadas ao Brasil para conduzi-lo preso a Portugal. Dom Pedro recebe essa carta enquanto estava em visita a São Paulo. E aí, no meio do caminho, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebe essa carta de um mensageiro. E nessa carta informava o quê? Ora, Dom Pedro, eles estão vindo, eles vão te prender. Dom Pedro levanta a sua espada e diz, independência ou morte. Ou a independência do Brasil, ou a minha morte. Vamos lutar pela independência do Brasil. É o 7 de setembro de 1822. É a proclamação da independência do Brasil. Nasce aí a história do Brasil independente. Em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Nasce aí
a história do Brasil Império, a história do Brasil Independente, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. É onde eu espero você. Fé na missão, foco total, porque você vai vencer. Eu consigo ver nos seus olhos, campeão. Este é o teu ano, este é o nosso ano, nós vamos vencer. Te espero no próximo vídeo. Brasil!